Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Então, vamos dar continuidade na nossa disciplina. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor o que é a medicina integrativa. Na aula passada, nós discutimos alguns conceitos importantes dentro do tema de bem-estar animal para podermos compreender melhor como avaliar se a nossa medicina integrativa está fazendo efeito, se nós estamos sendo eficazes nas escolhas dos nossos tratamentos. Quando a gente entende o que é bem-estar animal, quando nós entendemos como identificar a dor, o que é uma doença, o que é saúde, comportamento, quais são os princípios que nós devemos avaliar, nós conseguimos então entender, compreender e auxiliar nossos pacientes no caminho correto de um diagnóstico, né? Lembrando que é importante também falarmos sobre tratamento. Por quê? Porque a medicina integrativa ela vem para nós como uma proposta de tratamento alternativo e conjunto à terapia convencional. Bom, então ontem falamos um pouquinho, né, da medicina integrativa como um modelo de atenção à saúde animal que vai combinar a medicina convencional com técnicas, né, terapêuticas complementares. Então, eu não vou deixar de lado a parte clínica, a terapêutica farmacológica e cirúrgica. Eu vou associar esses critérios, né? E associando essas práticas, eu tenho muitos benefícios. Falamos a respeito da diferença entre a medicina alternativa e a medicina tradicional e falamos da importância da sinergia entre essas terapias. O foco totalmente é nosso paciente. É a abordagem holística da saúde mental, física, comportamental, emocional e imunológica, buscando então a cura ou tratamento de uma patologia. Veja, na medicina humana, muito se fala sobre uma medicina personalizada. O que seria a medicina personalizada? É a gente entender que hoje, mais do que nunca, nós estamos com muitas alternativas que nos permitem buscar a longevidade. Precisamos ter um metabolismo do paciente de maneira efetiva, ou seja, né? Cada vez mais eu quero que o meu paciente ele tenha longevidade. Para isso, eu preciso entender o meu paciente, o seu metabolismo. Preciso atribuir a ele um equilíbrio, né, hormonal, uma análise da microbiota intestinal ou até mesmo, né, um equilíbrio dessa microbiota. Entender quais são as doenças de risco e entendendo essas doenças de risco no meu paciente, eu consegui trabalhar, né, a prevenção dessas doenças, aliar a medicina integrativa com conceitos que vêm lá de trás da medicina oriental, repor os nutrientes. Hoje é muito forte a nutracêutica, né, uma área muito importante. Trabalhar de maneira funcional a medicina, a genética, buscar o bem-estar completo do indivíduo. Para quê? Para eu maximizar a saúde dele. Isso tudo tem que ser realizado de maneira individual, né? Eu não posso generalizar. O que é bom para mim, muitas vezes não é bom para você. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração. Hoje, né, nós vivemos uma busca constante de produtividade. Temos que fazer. Recebemos muitos estímulos, né? E essa constância leva nós ao adoecimento da nossa parte emocional. E muitas doenças, quando a gente estuda a medicina integrativa ou a medicina milenar, ou até mesmo a psicanálise, muitas doenças são psicossomáticas, né? O que é isso, né? Quando o meu emocional não está bem, o meu físico vai sofrer com isso daqui um pouquinho. Então, hoje, né, em um mundo em que nós estamos vivendo acelerado, buscando por mais e mais, né?
Muitas pessoas não têm a paciência de entender todos os conceitos que a gente discutiu e muitas vezes preferem, né, o tratamento farmacológico apenas e esquecem dos 4 pilares. Para eu estar bem, a minha emoção tem que estar bem, o meu físico tem que estar bem, né? Então, a parte fisiológica, emocional, comportamental e imunológica. Veja, essa busca constante por produtividade leva nós ao ápice do estresse, né? E muitas doenças já são cientificamente comprovadas que essas doenças que nos trazem o estresse são capazes de desenvolver muitas outras doenças. Então, hoje, nós precisamos parar e pensar que a maioria das coisas que sentimos, elas podem se somatizar e dar origem às patologias, que é o que fala um pouquinho Freud, um pouquinho do Jung, quando discute a psicanálise, né? Que a doença ela é psicossomática. Então, uma mente que não está sã, o corpo também não vai estar sã. Bom, então quais são os princípios básicos da medicina integrativa, né? É a gente entender que vamos avaliar o animal como um todo, como uma abordagem ampla, holística. A medicina integrativa ela vai considerar que o animal não é apenas um corpo físico, mas um ser biopsicossocial. Isso a gente trabalha muito na medicina. O que é um ser biopsicossocial? É um ser que compõe todos esses pilares que a gente vem discutindo desde a aula passada, né? Que eu tenho fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, e aqui para os animais a gente pode pôr social / comportamental. Isso tudo precisa estar em constante harmonia. Estando em constante harmonia, muito difícil que a gente desenvolva uma patologia. Veja, então o que a gente tem que entender, né? Que existem aspectos físicos que vão gerar doenças, e essas doenças vão se refletir em dor, em limitações, né? Muitas vezes essas limitações, elas também são psicossomáticas. Nós temos aspectos mentais, emocionais, que vão nos gerar estresse, agressividade, tédio. Nos animais, principalmente, gera bastante frustração. Então, aquele animal que não exerce as suas funções da maneira com que ele deveria, ele vai acabar tendo funções emocionais e funções estressantes, levando ao desenvolvimento de algumas doenças. Temos os aspectos energéticos. Esse aspecto energético é o mais visto, né? Que é o conceito que a gente discute, herdado da medicina tradicional chinesa, que nós somos moléculas e essas moléculas possuem energia, né? E foi baseado nisso que surge, por exemplo, a acupuntura, que surge o reiki. Todas as nossas células são unidades funcionais de energia. Então, quando eu entendo que eu sou um aspecto físico, um aspecto mental, um aspecto energético, eu consigo entender, por exemplo, por que um cão idoso tem dor articular. E essa dor gera nele uma inflamação. E essa inflamação gera dor. E a dor gera um aspecto emocional de ansiedade, de apatia, que comportamentalmente vai me retribuir um animal que vai emagrecer. Então a gente começa a entender um pouquinho, né? Que nós somos a somatória do todo. E, né? De nada adianta também a gente discutir tratamento se a gente não pensar na prevenção. Então hoje fala-se muito, né, que estamos numa geração que trocou a balada pela academia. Então por que isso aconteceu? Né? Porque hoje a gente já sabe o que é ter uma boa qualidade de vida, né? E essa boa qualidade de vida impacta de maneira muito positiva. Então esse é um fator que para nós é importantíssimo. Então a medicina convencional, ela já foi testada muitas vezes. A gente já sabe de diversos tratamentos. Enquanto quando a gente traz a medicina integrativa, a gente ainda precisa cada vez mais testar alguns fatores, né? E aí a gente precisa prever
essa doença, monitorar essa doença e permitir que o nosso sistema imune tenha um manejo bacana frente ao estresse. Isso vai gerar um equilíbrio. Então, por exemplo, na aula passada, nós discutimos muito a respeito do conceito de bem-estar. Então, bem-estar é a capacidade do indivíduo de conviver com as mudanças. Então, quando eu tenho um fator estressante muito grande, se eu tenho uma boa dieta, se eu estou bem, se eu estou me exercitando, se o meu sistema imune está bacana, dificilmente isso vai desenvolver uma patologia. Agora, se eu não estou me exercitando, se eu estou comendo mal, se eu estou dormindo mal, automaticamente eu tenho um fator muito expressivo que pode me levar a desencadear um processo de doença. Outro fator importante é que a gente não vai abandonar a medicina tradicional. Muito pelo contrário, né? Nós vamos associar as terapias. O objetivo não é substituir. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar as terapias complementares, não vamos substituir elas, e sim nós vamos associar com o objetivo de otimizar os resultados, né? Então, por exemplo, um cão que precisa passar por um procedimento cirúrgico, ortopédico, eu não vou conseguir corrigir isso com uma acupuntura. Por exemplo, ele fraturou, né? Eu não vou conseguir corrigir isso com uma laser terapia, com uma acupuntura. Eu vou precisar fazer a correção, né, ortopédica, vou precisar fazer a cirurgia, vou utilizar de analgesias, de opioides potentes, mas eu vou associar a físio, a laser, a acupuntura, para quê? Para esse paciente ter uma melhora mais rápida, para ele ficar melhor, né? Então, existem muitos benefícios na utilização da medicina integrativa, mas hoje, nenhuma medicina integrativa substitui a medicina tradicional. Nós precisamos trabalhar ela de maneira conjunta. Então, um dos benefícios que nós trazemos, né, que tem até um livro que discute esses benefícios, é a redução do uso excessivo de fármacos. Então, por exemplo, né, o paciente ele não tem tanta dependência de anti-inflamatório, de corticoide, né, de antibióticos. Isso é um efeito muito positivo porque não agride o nosso sistema fisiológico. Então, tem lesões hepáticas menores, gastrite, diminuição da resistência bacteriana, por exemplo. Então, alguns relatos que nós já temos, por exemplo, que é o uso da ozônio pode diminuir a necessidade de antibiótico terapia a longo prazo, tá? Ou até mesmo a utilização de fitoterápicos. Melhora da resposta clínica e da qualidade de vida. Então, todas as vezes que a gente tem uma abordagem integrativa, isso vai potencializar o organismo no seu tratamento. Então, animais que têm doença crônica, muito provavelmente, se tem um acompanhamento com uma medicina integrativa, pode conviver muito melhor com a dor ou com o estresse. Um fator importantíssimo que vocês precisam sempre lembrar é o seguinte, que todo atendimento deve ser individualizado. Isso eu me deparo muito na clínica, né? O que acontece? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ó, o que eu devo fazer para diarreia, né? O que eu faço nessa situação assim assado na minha fazenda? Eu falo, gente, não tem como eu te passar uma receita de bolo, né? Não tem como falar, ó, seguinte, você faz isso, isso não é certo, você faz isso e isso, né? Isso não funciona para nós. Nós precisamos entender que cada animal responde de uma forma única e que nós precisamos trabalhar um atendimento individualizado com esses animais. Então, não tem como eu chegar e falar assim, olha, sempre vai ter que ser a acupuntura, sempre eu vou utilizar o laser. Ah, não, nesse meu paciente eu vou fazer a amostroterapia. Então, eu preciso entender o que aquele paciente precisa. Fazer um protocolo para ele, adaptado à sua espécie, à sua idade, ao temperamento, né? Ao ambiente e à condição clínica desse meu paciente. Como surge, então, a medicina integrativa, pessoal? Então, antigamente, né,
Eu até comentei um pouquinho disso a respeito na nossa aula passada, né? Então, antigamente, o que acontecia? Nós tínhamos muitas práticas integrativas milenares. Por quê? Porque nós viemos da ancestralidade. Então, nós sabemos que os índios, por exemplo, se curavam através das garrafadas, da utilização das plantas, né? Então, essas tradições antigas foram sendo buscadas e trabalhadas. Então, a gente vem do empirismo para a ciência. Então, ali no século XX, né, a medicina ela começou a ser trabalhada em cima de evidências. E daí, muitas dessas terapias elas foram marginalizadas. Então, não consegui comprovar, a gente não pode utilizar. Na década de 90, o que aconteceu, né? Muitas universidades americanas, como por exemplo Harvard, começaram a trazer à tona essas tradições antigas e fazerem pesquisas sobre acupuntura, fitoterapia, meditação. Hoje também é uma prática fundamental, importantíssima. Eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam meditar. No momento em que você para e você medita, você esvazia a sua mente. E esvaziar a sua mente é como se a gente resetasse. É como aquela foto que a gente viu ali no início, cheio de muitas coisas, muitos estímulos, todos os dias, todas as horas. Em 10, 15 minutos do seu dia, você para e você reflete sobre isso. Aquilo muda completamente o cenário, tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Que ali na década de 90, buscou-se então a retomada desse conhecimento empírico para entender como as pessoas viviam naquela época. E depois, né, não muito distante, no século XXI, a Organização Mundial de Saúde ela reconhece então a medicina tradicional e também reconhece a medicina integrativa dentro, né, das suas práticas. Incentiva de maneira positiva essa integração. Não, de novo, né, a utilização só da medicina integrativa, e sim da junção das duas medicinas. E na veterinária, né, como que isso aconteceu? Como foi parar nos animais? Então, assim, hoje, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já regulamenta as práticas como acupuntura, quiropraxia e fitoterapia. Algumas outras práticas eles ainda estão trabalhando. Desde 2000, a gente já tem, né, alguns trabalhos que também foram iniciados nos Estados Unidos, associações de medicina integrativa, principalmente acupuntura, tá? E foi um dos primeiros registros desses tratamentos, foi a acupuntura, dentro da medicina integrativa. Então, ali próximo, na década de 70, começou a introduzir a acupuntura na veterinária. E depois, né, ali em 2000, a gente começou a realmente falar, não, funciona e vamos trabalhar com isso a partir de agora. Veja, o que é importante salientar, né? Que todas as doenças, elas têm uma causa base. E dentro da medicina integrativa, a gente fala o seguinte, ela pode ter origem genética, agentes internos ou externos, ou origem ambiental. Quando a gente fala de agentes internos, a gente está falando das emoções, né? Então, o nosso paciente ele tem alegria, ele tem raiva, melancolia, medo, preocupação. E aí, nós também falamos de agentes externos, né? Que vão, por exemplo, mimetizar, né? Ou ser simbolizado por modificações climáticas, calor, frio, vento, umidade, ar seco, né? Verão. E a parte genética, né? Que essa é mais clássica, a gente não tem como modificar muito, né? Mas quando a gente estuda genética, a gente também aprende o seguinte, né? Que genótipo é igual ao fenótipo mais ambiente. Então, dentro desse cenário que genótipo é igual a fenótipo mais ambiente, a gente consegue entender o quê, né?
Porque às vezes eu tenho um gene que pode expressar uma doença, mas dependendo do ambiente que eu estou, ele não expressa. Ou dependendo do ambiente que eu estou, ele expressa. Então, isso também é bem importante. Então, essa proposta que nós colocamos na medicina integrativa, o que ela visa, né? Ela visa o médico participar, né? Fazendo avaliação desse paciente, mas quando for propor o processo de tratamento e de cura, o paciente ser uma participação ativa, né? Ser um agente ativo nesse processo, porque é ele que vai fazer parte do todo, né? Então, se ele falar assim, ou não, eu acredito na acupuntura, eu acredito no reiki, eu quero fazer isso, 50% até mais de chance disso dar certo. Agora, se eu prescrever isso para ele e ele não gostar disso, pode ter certeza que é menos 60% de chance que o seu tratamento vai dar certo, tá? Então, existe um trecho do livro que fala sobre medicina integrativa que ele diz exatamente isso, ó. Na proposta desse novo modelo médico, a participação ativa do paciente está envolvida no processo de cura. Os tratamentos dos animais domésticos são influenciados diretamente pelas opiniões e crenças humanas. Dessa forma, para que as terapias integrativas sejam aplicadas na medicina veterinária, é necessário considerar a integração de modelos biopsicossociais relacionados à relação do animal com seu tutor. Em outras palavras, a medicina integrativa, na prática, envolve a aceitação do indivíduo responsável pelo animal, a associação da prescrição correta do médico veterinário, englobando as inovações terapêuticas e atualidade, não apenas ao conhecimento cartesiano. Ou seja, né, a tomada de decisão ela tem que ser por parte do médico veterinário, mas também, né, eu preciso colocar o tutor como agente ativo da participação desse processo de tratamento e prevenção de alguma patologia. Veja, né? Então, quando a gente discute isso, a gente entende o seguinte, que um bom médico veterinário, ele deve conhecer todas as opiniões diagnósticas curativas. Além disso, ele deve fazer uma boa leitura do tutor, tá? Por quê? Né? O paciente deve receber a melhor terapêutica para o seu estado clínico. E para isso, eu preciso ter um veterinário capacitado, que tenha uma visão ampla, né? Que entenda a relação da funcionalidade das terapias tradicionais e da medicina integrativa e que possa proporcionar saúde e bem-estar ao paciente. Enfatizando que a medicina integrativa não vai fazer milagre, né? Mas é algo que vai trabalhar de maneira positiva e atuar de maneira positiva no processo de saúde. Então, é imprescindível, né, que a gente proponha, que a gente explique o que nós vamos fazer, quais são os riscos que o paciente tem, quais são as interações que ele pode fazer, quais são as práticas que vão ser positivas dentro do cenário daquele paciente. Lembrando do que eu falei anteriormente, estamos diante de uma terapia individualizada, tá? Então vamos lá, né? O que nós conhecemos hoje, já consagrados na medicina veterinária, e que o Conselho Federal de Medicina Veterinária reconhece como exemplos, né, de áreas reconhecidas. Primeiro lugar, né, a acupuntura. Segundo lugar, a fisioterapia. Terceiro, a fitoterapia, a homeopatia. E agora, um pouquinho mais novo, a quiropraxia, a ozonoterapia e a laser terapia. Como nós trabalhamos com a acupuntura, né? Nos processos de dor, analgesia, na parte neurológica e na reabilitação. A fisioterapia foca mais na parte ortopédica, geriátrica e nos cuidados pós-cirúrgicos. A fitoterapia, suporte imunológico, controle de processos inflamatórios, também dentro dos processos de tratamento, tá? A homeopatia, o manejo de doenças crônicas, um exemplo clássico também é o estresse crônico. A quiropraxia, o alinhamento postural e a prevenção de lesões. A ozonoterapia, né? Feridas crônicas, efeitos antimicrobianos. E a laser terapia, cicatrização, analgesia e redução de processo inflamatório. Então, esses são, de maneira bem generalista, né,
as áreas que nós trabalhamos hoje, já consagradas e com estudos evidentes, e reconhecidas também pelo nosso Conselho Federal. Então, né, aqui alguns exemplos, né? Aqui a homeopatia, aqui a acupuntura, né? E aqui o que ainda a gente não conseguiu comprovar, mas o Mindfulness aí dos cães. Tem vários trabalhos que já discutem, né, a importância do animal também parar, né? Mas isso é um tema mais para frente, ainda que não temos evidência científica sobre o tema. Bom, a acupuntura, né? Origem, né? Veio dentro da terapia milenar da medicina tradicional chinesa e ela é baseada no equilíbrio da energia vital, né? Por meio de pontos específicos que são chamados de acupontos. Tem uma base científica importantíssima e atual, estimula a todo o sistema nervoso periférico, liberando endorfina, serotonina e dopamina. Por isso que muitas pessoas que fazem a acupuntura falam assim, nossa senhora, eu vou lá para relaxar, né? A acupuntura me deixa calma. A acupuntura é uma espécie de meditação. Tem um efeito analgésico também, anti-inflamatório e neuromodulador. E as indicações são basicamente dor crônica, reabilitação ortopédica e doenças neurológicas. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um caso interessante de um paciente meu, que inclusive é meu cavalo, em que a gente diminuiu uma hérnia que foi realizada pós-cirúrgica, uma hérnia iatrogênica, através da acupuntura, tá? Então, a gente tem vários exemplos da acupuntura hoje que mostram que ela efetivamente é consagrada e funciona muito bem. Então, aqui, um exemplo, né, que eu peguei do guia do Atlas de Acupuntura Veterinária Internacional, que ele mostra, né, todas as linhas e os seus meridianos. Então, todas as vezes que a gente vai começar a tratar um paciente, a gente faz a leitura energética desse paciente. Não somente a leitura energética dele, né? Uma boa anamnese, um bom exame clínico, e a gente vai entender o seguinte: o que esse paciente está me mostrando? E aí, a partir disso, a gente escolhe quais são os acupontos que nós vamos estar trabalhando e quais meridianos nós precisamos trabalhar para ter uma estimulação desses fatores, dos quais nós vamos conseguir uma boa resposta, né? Então, a gente vai estimular esses pontos, a gente estimula esses pontos com as agulhas, né? E em vários pontos específicos do corpo, e que nós chamamos, então, né, de acupontos. E esses meridianos, eles vão fazer uma canalização do fluxo de energia, tá? E aí, no momento em que esse fluxo ele começa a estimular, o corpo, né, com uma energia vital, vai se restabelecendo em equilíbrio e em harmonia. Existem vários efeitos fisiológicos dentro dessa estimulação por pontos, né? Então, a gente consegue estimular fibra muscular, nervo, tendão, e a gente libera, então, através dessa estimulação, essa parte energética, as endorfinas, as serotoninas e outras substâncias que vão ajudar a aliviar a dor e proporcionar o bem-estar desse meu paciente. Uma outra técnica que a gente tem, que também hoje já está sendo consagrada, é a mocha bustão, né? A gente também chama de mochoterapia. Também vou mostrar alguns exemplos para vocês na nossa próxima aula, tá? Também é uma terapia tradicional chinesa, só que o que ela faz de diferente, né? Ela estimula o ponto pelo calor, né? Então, automaticamente ela consegue fazer a bioestimulação dos pontos pelo calor. E a gente utiliza uma erva, né, que se chama erva de artemisia, e é uma planta, né, obviamente, é um material vegetal, e ela também, né, combina com a temperatura e começa a modular o sistema da circulação local que a gente está trabalhando. Então, de novo, a gente escolhe os pontos que a gente precisa fazer isso, principalmente perto, né, e próximo de lesões.
após escolher esses pontos específicos, após essa leitura, né, a gente vai então começar essa técnica. E essa energia vital, ela vai melhorar de acordo com a circulação sanguínea, né, e ela vai aliviando as dores, reduz o processo inflamatório, fortalece o sistema imunológico. Basicamente, isso acontece porque nós aquecemos os pontos. E são pontos muito próximos, ou até mesmo os mesmos pontos, né, que são utilizados dentro das técnicas de acupuntura. Então, nada mais, nada menos é uma transmissão de calor, né? Uma transmissão de calor atrelado a uma erva, né? E que vai conseguir remover do corpo o frio e a umidade, fazendo então com que ocorra, né, uma termorregulação associado uma melhora na circulação local. Depois, né, nós temos a fitoterapia, importantíssimo, né? Então é uma técnica bem desenvolvida, milenar, como eu falei para vocês, né? Nada mais nada menos que a utilização de plantas medicinais que compõem alguns princípios ativos que já foram estudados, né? Então, para cada um desses temas, pessoal, eu esqueci de mencionar isso, a gente poderia estar falando aí muitas aulas, né? Porque são temas muito complexos, então eu estou pincelando um pouquinho de como isso funciona, tá? Então, a fitoterapia vai ser uma prática que vai utilizar as plantas medicinais e, através delas, né, cria-se os medicamentos fitoterápicos que têm propriedades farmacológicas que são específicas, principalmente anti-inflamatórias e analgésicas, tá? Ela pode trabalhar de maneira tratativa, ou seja, tratando, né, uma doença, ou até mesmo preventiva. Então, depende muito do que a gente vai estar trabalhando, né? Tem muitos benefícios, né? O principal deles não tem tanto efeito colateral, trata bastante problemas crônicos, tá? Não é caro, então tem uma boa relação custo-benefício. A gente pode utilizar alguns recursos, inclusive naturais. Tem ações sinérgicas quando a gente utiliza com outros medicamentos, muitas vezes até potencializando esses medicamentos. E hoje a gente já sabe que pode ser até uma alternativa aos quimioterápicos. Por exemplo, né, eu trabalho muito na área de parasitologia. Então, hoje, dos principais problemas que nós temos na parasitologia são a resistência aos antiparasitários. Então, muitas vezes, a gente utiliza óleo essencial de laranja, limoneto, tá? Tudo com um único objetivo, reduzir o impacto ambiental e também tratar os pacientes que já estão, os parasitos que já estão resistentes. Então, hoje, né, a fitoterapia é um dos fatores, um dos tratamentos que a gente indica muito, né? E os tutores, eles falam que gostam muito, até por conta da sustentabilidade. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com as toxicidades, então isso é importante, entender que cada mecanismo de ação, né, é uma farmacocinética e uma farmacodinâmica, então para a gente tomar cuidado para não intoxicar, né? E a gente já conhece muito, então, por exemplo, a camomila a gente sabe que é um calmante, é um ansiolítico, né? O açafrão, por exemplo, é uma planta que tem uma propriedade anti-inflamatória, a babosa, né? A aloe vera, então dermatológico. Então, a gente tem aí vários fatores que nós podemos trabalhar dentro dessa linhagem. A homeopatia, né? A homeopatia é muito parecida, né, com a fitoterapia. Só que o que acontece, né? Ela considera o paciente de uma forma holística. Então, ela não trata apenas o que ela está vendo. Ela também trata todos os aspectos emocionais e comportamentais. A fitoterapia, ela traz para nós um tratamento direcionado, baseado no que a única função que nós estamos enxergando. A homeopatia não, né? O profissional que trabalha com homeopatia, ele tem que realmente entender, né, que é um sistema terapêutico, né, que envolve tudo, toda a parte física, emocional e comportamental. Então, ele discute muito o princípio da semelhança, né? Então, o que acontece, né?
O que eu tenho, né, de grande importância nesse paciente para eu poder trabalhar? De novo, também um tratamento individualizado, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação completa. Então, vou pegar medicamentos que são ultradiluídos, né? É quase que um efeito placebo, vamos pensar assim, né? E que vão estimular o organismo a reagir e restaurar o equilíbrio. Quando a gente fala da parte científica, ainda tem algumas controvérsias, tá? Mas no Brasil já está regulamentado pelo MAPA, né? Que é pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Então, ele já considera a homeopatia como sendo algo importante e regular para o nosso desenvolvimento dessas práticas. Existem muitos benefícios na utilização da homeopatia e uma delas, né, é que ela é muito segura, então dificilmente a gente vai ter quadros de intoxicação. Quando a gente fala de qualidade de vida, promove o bem-estar, a longevidade dos animais, né, cura de algumas doenças específicas, né, e aí ela pode ser utilizada no tratamento de uma grande diversidade de doenças. É muito versátil, posso usar em qualquer espécie também, muito fácil de administrar. Então hoje a gente só precisaria de mais evidências científicas. Já temos, né? Mas precisaríamos de mais evidências científicas para ir comprovando cada vez mais a utilização dentro de todas as gamas das linhas, né, de doença que nós temos. A quiropraxia é uma técnica importante também, uma terapia manual, né, que corrige o desalinhamento da coluna e das articulações, melhora muito a mobilidade articular, a circulação, o funcionamento, e é indicado muito hoje, né, para os animais atleta. Eu atendo algumas fazendas na região de Castro e as vacas leiteiras de maior produção recebem a quiropraxia 1 ou 2 vezes por semana, tá? Então a gente já sabe o benefício. Iniciou com os cavalos, com os equinos, mas na sequência ele já foi expandido. Então uma técnica terapêutica que vai concentrar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das disfunções que nós consideramos musculoesqueléticas, tá? Busca reestabelecer o alinhamento corporal, o funcionamento do sistema nervoso e basicamente é um conjunto de ajustes manuais que a gente faz. E é engraçado porque toda terapia manual também é algo benéfico para quem está fazendo, né? Então eu acho isso fantástico. O Reiki, né? O Reiki, existem poucos trabalhos científicos que investiguem objetivamente esse efeito, né? Até porque nós estamos falando aí de um processo energético, então ainda é um ponto que a gente precisa discutir bastante, né? Mas existem vários casos já, controle, randomizados, ou seja, faz num grupo e no outro grupo não faz, principalmente após cirurgias eletivas, como por exemplo a castração. E aí a gente começa a observar que sim, né? Existem alguns efeitos muito positivos. Então hoje nas pessoas, nos humanos, a gente trabalha muito com o Reiki, mas ainda na veterinária a gente ainda precisa de mais documentação para que a gente entenda. Mas, né, o principal fator quando a gente discute a eficácia é reduzir sempre a sensação dolorosa, ativando os processos intracelulares. Bom, a fisioterapia é um clássico, né? Eu acho que dentro dessas terapias alternativas, a acupuntura e a fisioterapia, acredito que são as duas práticas que vocês já ouviram falar mais, né? Então, a fisioterapia é um conjunto de técnicas que vai trabalhar reabilitação física e funcional, utiliza de vários exercícios, então aqui nessa fotinha vocês podem ver, por exemplo, o cão, né, numa esteira, né, tomando um banho, caminhando, é indicado para vários tratamentos musculoesqueléticos, ortopédicos, pacientes geriátricos, né, e a gente tem vários exemplos práticos que funcionam. Também vou mostrar para vocês
na próxima aula alguns casos clínicos. Então, a fisioterapia veterinária, ela é uma especialidade da veterinária. Hoje a gente tem várias clínicas, inclusive de reabilitação, né? E o principal objetivo é avaliar a dor e melhorar a qualidade de vida desses pacientes, frente aos tratamentos que a fisioterapia é indicada para esses animais. A ozonoterapia, ela chegou faz pouco tempo também na veterinária, mas como que ela trabalha, né? É uma técnica de tratamento bem ampla, que vai melhorar a oxigenação do corpo, né? Principalmente acelerando esse metabolismo. Tem um efeito muito positivo, que ele tem um efeito bactericida, ou seja, ele para a proliferação das bactérias. Além disso, né, ele também trabalha como um imunomodulador, melhora a circulação sanguínea, dependendo, obviamente, das doses, da concentração que a gente utiliza. Também trabalha como anti-inflamatório e também a gente indica a ozonoterapia muito para aumentar a imunidade. Ela é contraindicada em pacientes, né, idosos que podem ter hipertiroidismo, anemia, hipoglicemia ou animais com deficiência, tá? Então a gente já sabe que não é muito legal, porque existe um risco de fazer hemólise intracelular. Quando ela é indicada para cicatrizar feridas, para a gente tratar infecções que são resistentes, processos inflamatórios também. A laser terapia, que também é algo novo na medicina veterinária, a gente utiliza bastante no sistema de produção, nas mastites, né? Bastante mesmo. E a gente utiliza esse laser sempre com uma intensidade baixa, tá? Promovendo apenas um recurso terapêutico. O que ele faz, né? Ele estimula células, aumenta a produção de energia das células, melhora a circulação local e chama mais mediadores inflamatórios, tá? É indicado para cicatrização, alívio de dor e dentro dos processos inflamatórios. Então, como eu falei para vocês, no sistema de produção a gente utiliza bastante no gado, né? Mas dentro da clínica de animais de companhia, a gente utiliza a laser terapia no controle da dor e dos processos inflamatórios também. Bom, o que é muito importante, pessoal? A gente entender, né, que precisamos de evidências científicas. Sem as evidências científicas, nós não podemos trabalhar, né? Então, como eu falei para vocês hoje, dentre essas terapias integrativas que eu apresentei, o Reiki é o que possui a menor evidência científica, mas ainda assim a gente tem alguma evidência, tá? Então, muitas terapias já têm essa comprovação, tanto na medicina humana quanto na veterinária, né? A gente precisa de mais ensaios clínicos, que são chamados de ensaios clínicos randomizados. A gente precisa de mais revisões sistemáticas e meta-análise, mas aí a gente precisa de mais estudos, né? E isso, de certa forma, gera algumas consequências. A principal delas é a desconfiança, quando a gente pega alguns médicos veterinários que não têm tanta, vamos dizer assim, né, entendimento dentro dessa área, tá? E a mesma coisa acontece com os tutores, né? Ainda é mais difícil quando o tutor ele não conhece essas medicinas integrativas e fala assim, ah tá, só uma luzinha vermelha vai sarar meu cachorro, né? Por isso que é tão importante explicar que não é só a luzinha vermelha, né? É a laser terapia associada à medicina tradicional. Os aspectos éticos e legais hoje já está regulamentado perante o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Então, eu já falei para vocês, acupuntura, físio, ozônio, né? Homeopatia, fitoterapia ainda tem algumas lacunas, mas a gente já tem também a regulamentação. A gente precisa entender o seguinte, né? Só vou fazer isso quando o tutor estiver de acordo. E nunca, né, eu vou substituir a terapia convencional, principalmente em casos graves. É nossa responsabilidade, né, enquanto técnicos, entender isso e mostrar os pontos positivos e os pontos negativos da medicina integrativa. Tá? Então, eu preciso entender o quê? Que eu vou integrar com a clínica convencional.
Esse é o ponto central da medicina integrativa. Não é uma alternativa, ela é complementar. Deve-se pensar em protocolos multimodais, né? O uso racional dos fármacos, da terapia integrativa, do manejo ambiental, nutricional, né? E essa integração evita visões polarizadas, nem só farmacológicas e nem só terapias naturais, certo? Deixo aqui uma fotinho, né? Muito bonitinha de uma fazenda na semana passada, que mostra a integração de presa e predador. Então, tudo, né? Na vida a gente consegue trabalhar de maneira holística. E se tiverem alguma dúvida, podem me escrever. Por hoje é só, pessoal. Boa tarde e bons estudos.